Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Agro de Ouro. Hoje a gente recebe a Joyce Ribeiro aqui da Optimum Supply, uma empresa que trabalha com soluções inteligentes para a gestão das empresas, e a gente vai falar sobre a aplicação dessas soluções com um pouco de viés sobre o agronegócio, sobre empresas dos setores do agro, soluções que tem do agro. É uma solução muito importante, inovadora, que está trazendo novas possibilidades. E hoje a gente recebe com muito prazer a Joyce aqui. Seja bem-vinda, Joyce, ao nosso canal. Espero que a gente hoje tenha um excelente papo sobre as soluções que a Optimum Supply apresenta. Oi, Thiago, tudo bem? Bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa história. E, com certeza, temos expectativa de agregar bastante aí no desenvolvimento de negócios de vocês. Joyce, conta um pouco de você. Qual que é a sua história? Como é que você foi parar na Optimum? Você já trabalhava em outra empresa? Qual é a história da Joyce? Como é que você parou nessa empresa? E qual é o seu papel hoje na empresa? Bom, começando pelo mais simples. Hoje eu sou diretora de operações na Optimum e sempre gostei muito assim, de colocar as coisas para funcionar e nesse meio. Então, essa vivacidade da operação sempre me atraiu. Eu sou engenheira mecânica e desde que eu me formei, né, sou aqui de São Paulo, né, me formei na USP aqui em São Paulo, e desde que eu me formei eu comecei a ter um viés mais para a área de supply chain, né? Hoje não tem nenhum curso de graduação muito específico ainda de supply chain, principalmente na engenharia, mas eu comecei minha carreira na área de compras, né? Tive também uma passagem em parte mais industrial, e daí eu fui capturada pela área de suprimentos, pela área de compras, e me apaixonei, né? E justamente por eu ter feito engenharia mecânica e não ter tido supply chain na faculdade como de uma maneira mais estruturada, mais formal, eu busquei uma capacitação logo em seguida, e eu fiz o meu mestrado com um viés para a tomada de decisão, né? Então, para dentro da área de compras e passando, fiz um mestrado em engenharia de sistemas logísticos. E nesse curso, né, por que eu estou mencionando ele? Porque ele foi super importante. Ele foi a semente ali da Optimum Supply. A gente teve contato com uma metodologia de tomada de decisão que a gente avaliou que era super aplicável em compras, né? Então, até fiz um estudo de caso na época na empresa que eu trabalhava, que era a Natura, fiz o desenvolvimento da minha dissertação lá, aplicando o que hoje virou Optimum Supply, né? Mas lá atrás a gente não tinha ferramenta digital para isso, então era mais na unha mesmo. E daí depois, ao longo do tempo, né? Isso já faz 12 anos. Ao longo do tempo, essa história foi maturando e me juntei a alguns colegas alguns anos atrás, e eles também estavam com essa ideia de construir a Optimum. Na verdade, dois colegas, né, que hoje nós somos sócios, já estavam desenvolvendo algo com essa ideia da gente automatizar decisões de compras corporativas, e daí a gente lançou a Optimum Supply de fato faz aproximadamente 1 ano e meio, né? Um pouquinho antes de estourar a pandemia também aqui no país, e daí a gente chegou no momento do lançamento comercial, né? Então, acho que a minha história ela é muito misturada ali com esse desenvolvimento da Optimum, no sentido que eu já vim trabalhando esta ideia antes mesmo dela virar produto, né? Sim, sim. E essa ideia da inteligência de compra e de gestão de maneira geral é uma ideia muito importante para o agro, porque quando a gente trabalha com lavouras e tal, muitas compras são feitas de um ano para o outro, dependendo, você tem que acompanhar a sazonalidade dos itens para que você possa fazer a compra, e a compra pode influenciar em você ter até um prejuízo se você não conseguir comprar bem naquele período, porque são uma série de insumos necessários, tanto para a agricultura quanto para a pecuária, e essa visão da gestão ela é fundamental. Conta um pouco mais sobre quais as dores que a Optimum trata e quais as soluções principais que tem, e também quais são os diferenciais que a Optimum atua. O que faz ela ser diferente no mercado, o que é o diferencial
diferencial competitivo principais dela. Totalmente, Thiago, de acordo com o que você comentou, que a gente ter esse olhar de gestão para as compras, ele é essencial. E esse foi, inclusive, um dos gatilhos para a gente motivar a criar a empresa e desenvolver a solução. Porque a gente viu que ferramentas mais tradicionais do mercado, e a gente já estava num movimento também de digitalização, né, de tudo, mas essas ferramentas tradicionais, elas estavam muito preocupadas em digitalizar um processo, mas não conseguiam apoiar o comprador, o analista, né, a pessoa que está ali responsável pela compra, a tomar a melhor decisão de fornecimento. Porque, tradicionalmente, a gente fala de melhor custo, né? Então a gente tem que ter esses pré-requisitos aqui, e daí, de cima disso, a gente vai espremer o fornecedor e pegar o mais barato. Mas, como você mesmo comentou, não é só isso, né? A gente tem que levar em consideração safra, a gente poderia fazer uma política combinada com uma estocagem, dependendo desses fatores, né, externos, com riscos de abastecimento. A gente tem níveis de qualidade diferentes entre os fornecedores, né, entre as alternativas de mercado. A gente tem um mercado, né, que hoje é internacional, a gente não tem mais nem muitas barreiras físicas, mas a gente tem algumas consequências dessas barreiras. E as ferramentas atuais, e a forma, na verdade, que as compras são feitas hoje, na maioria das empresas, você não tem a capacitação da pessoa, né, desse analista, para considerar tudo isso. E mesmo se ele tiver uma capacitação só baseado na intuição, ou somente assim, sem a ajuda de ter uma metodologia, de ter uma ferramenta, é muito difícil você identificar qual que é a melhor alternativa de compra, porque a gente tem algumas limitações cognitivas. A gente fala muito também na teoria de tomada de decisão da parte comportamental. Então, a gente tem algumas limitações cognitivas que nos impedem de tomar a decisão quando a gente se enfrenta fatores muito complexos. Então, o que é complexidade? Quando eu tenho muitas pessoas envolvidas com aquela tomada de decisão. Então, numa empresa isso é super comum, porque eu tenho várias áreas, né, que vão ser impactadas. Quando eu tenho muitos itens para comprar, né, que também é muito comum na área de compras, eu tenho que fazer um bid de... até vou citar como exemplo aqui dentro do agro, um cliente nosso que é a JBS, que eles têm, né, na ponta, ali na parte da fabricação, da transformação, bids de 2.000 itens, de 6.000 itens de materiais abrasivos, de materiais cortantes, como facas, chairas e etc. Então, como que você escolhe a melhor alocação de fornecimento quando a gente está falando de 6.000 itens numa cotação só, né? Como que uma pessoa humana vai conseguir ler linha por linha e identificar qual que é o melhor fornecimento, né? Então, são decisões que são muito difíceis para serem tomadas sem um auxílio, né, matemático, um auxílio pelo menos metodológico para você saber como filtrar aquilo, né? Então, esse é um item também de complexidade muito importante, que a gente tem como diferencial, porque os nossos modelos apoiam esse tipo de decisão. E um outro fator de complexidade grande é quando a gente tem o que a gente chama de vários objetivos e que geralmente são conflitantes, né? Então, eu tenho que olhar o melhor preço? É óbvio, eu sempre vou ter que olhar o melhor preço, mas eu tenho que olhar o melhor preço, na verdade, com o preço que agrega mais valor porque eu preciso. Porque é aquela história de que se eu for comprar o mais barato com menor qualidade, ele vai ter uma durabilidade menor e vai sair mais caro no final, né? Então, na prática, eu tenho um multifatorial ali para tomar essa decisão, e a gente tem muitos fatores intangíveis também, né? Tanto esses de risco, que a gente falou um pouquinho, né, de safra, por exemplo, que está bem ligado à agro, quanto fatores socioambientais, né? Fatores da própria governança do processo. Se eu comprar de um fornecedor que está fazendo algo ilegal, né, que está, por exemplo, utilizando uma área protegida contra desmatamento, alguma coisa assim, o impacto que eu tenho de imagem lá na frente vai ser muito pior, vai ser muito mais caro, né? Então, a gente pode agrega... haver uma suspensão de um contrato. Não, além de... Pode haver... Exato.
Vai além do contrato, né? Você estoura isso na mídia de uma maneira muito ruim. Inclusive, a gente já, né, vê diversas vezes histórias muito ruins na mídia que denigrem a imagem da empresa e a imagem do país, né? Às vezes uma empresa é tão grande aqui que acaba denegrindo a maneira como a gente faz negócios no país como um todo. Então, esse é um fator que a gente atua também, porque a gente consegue atribuir lá no início do processo, quando eu estou escolhendo esses fornecedores, e o fornecedor ele acaba sendo um pouco é o seu parceiro de negócio, né? Ele acaba te representando também. Então, quando eu estou escolhendo os fornecedores, eu tenho que levar em conta esses aspectos estratégicos, né? Então, essa é uma das nossas principais preocupações no desenvolvimento da solução. Ela ajuda as pessoas a escolher como... Me apresenta melhor, como se fosse uma página, onde que está disponível a solução, como que ela funciona? Sim, é um software que você acessa via web, né? A gente chama de SaaS, que é Software as a Service. Você acessa com login e senha, e daí você monta o processo, né? O analista ele monta o processo de cotação conforme as etapas que ele precisa colocar. Então, ele começa fazendo uma solicitação de informações para os fornecedores, né? Faz um convite, né, para participação. Eu vou fazer esse processo de cotação, vou fazer esse bid, né? A gente tem falado muito bid hoje em dia, usa a palavra em inglês. Então, eu vou fazer esse bid aqui que eu quero comprar materiais de manutenção, eu quero comprar um serviço de limpeza, né? Você pode fazer para tudo que você precisa adquirir. E daí ele pede as informações, o software junta todas essas informações, compila e mostra para o usuário de uma maneira já mais organizada, né, mais resumida. E o ponto mais importante é o modelo estratégico que a gente desenha dentro do software. Então, o usuário vai escolher quais são os pontos críticos ali, mais relevantes para ele tomar aquela decisão. Então, ele vai colocar ali, preço, então ele vai assim, de forma bem fácil, digitar mesmo ali, escrever, eu quero olhar o preço que eu estou fazendo aqui nessa pergunta, eu quero saber o prazo de entrega desse fornecedor, porque isso também vai ser relevante, eu quero saber se o fornecedor tem determinadas licenças ambientais aqui, ou se ele tem uma autorização de trabalho nessa área. Então, você vai fazer as perguntas que você precisa, né? E quando você monta esse modelo estratégico falando assim, eu quero levar em consideração esses pontos aqui, né, que a gente chama de critérios, a ferramenta vai apresentar os resultados de forma bem transparente de cada um desses critérios. Então, você consegue ver qual fornecedor que está te entregando mais valor ali, né, que está tendo melhor performance em cada um desses pontos, né? E com base nisso, ele consegue fazer uma negociação, que é outro ponto importante quando a gente fala de compras, é que a gente nunca aceita a primeira proposta, né? O bom comprador sempre tem alguns rounds aí de negociação. Então, a ferramenta ajuda ele nessa abordagem com os fornecedores, de o que ele deve negociar com cada um, né? Porque daí acaba sendo uma conduta, muitas vezes ali 1 a 1, né, com os fornecedores, e a ferramenta monta todo esse mapa comparativo, essa análise de resultados, utilizando tanto o que a gente chama de preferências do usuário, né? Então, é o usuário, o dono do negócio, que sabe o que é importante para ele naquela situação específica. E a gente usa também os modelos matemáticos, né, que estão ali embutidos na ferramenta. Então, a gente junta isso e mostra essa análise para ele. E um ponto que a gente gosta de ressaltar é que, né, esse usuário, esse analista, esse gestor, ele que é o dono, então é ele que vai tomar a decisão. A ferramenta vai mostrar as alternativas, prós e contras de cada uma, e ele que vai falar, não, eu quero seguir com esse, né? Então, não é, ele tem um guia, mas não é um automatizado que é para substituir o comprador, porque a gente está falando desse ponto mais estratégico, né? Eu tenho um mantra que eu falo do agro, que é o seguinte, a gestão do custo é que traz a margem do lucro, porque a maioria do preço do agro ele é comoditizado. Então, você tem um preço estabelecido no mercado e o que vai fazer você construir a margem é a sua gestão de custo. Então, é mais importante ainda ter ferramentas que auxiliem a construção de margem de lucro, né? Porque, na verdade, não é só
o pensamento sobre otimizar é que eu só vou conseguir ter um cenário positivo se eu tiver uma boa gestão do meu custo, né, da minha formação do custeio. Isso é interessante ver a solução nessa perspectiva, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Exato. E a gente poderia listar alguém que está rodando o sistema, que tenha resultados, que você pudesse compartilhar para a gente tangibilizar mais o cenário da Optima? Sim, sim. Eu acho que posso até dar 2 exemplos. O que eu já mencionei da JBS, acho que é bem bacana e é o mais correlacionado mesmo, né, que é agronegócio. Sim. Eles utilizam o sistema para as compras estratégicas que eles fazem de maneira corporativa, né? Até porque daí eles já têm as negociações feitas para depois serem utilizadas nas pontas, né, nas fábricas, nos matadouros, etc., em todos os pontos que eles têm de operação. Então, eles fazem essas compras de contrato, né? Então, eu fecho com o fornecedor determinados contratos né, com uma visibilidade anual, você já acerta. E um dos grandes benefícios para eles, que eu acho que muitos podem se correlacionar, é justamente quando eles têm esses bids que tem muitos itens. E se você for ver um item, vamos falar de uma faca, tá? Eu preciso comprar essa faca. Comprar essa faca não é difícil, né? Eu tenho aqui 6 fornecedores que vêm essa faca, eu tenho que eles são homologados na qualidade, e eu vou escolher desse daqui. Só que quando você tem as 6.000 facas, né, ou elementos ali dentro de um mesmo processo de cotação, entra essa parte da gestão do custo que você comentou. Porque se eu comprar o mais barato de cada um, por mais que todo mundo esteja homologado, tá? Vamos supor que todos os fornecedores são excelentes. Eu tenho 6.000 itens. Se eu for comprar um de cada fornecedor, pode ser que eu tenha que comprar de 20 ou 30 fornecedores diferentes. E gerenciar 20 ou 30 fornecedores diferentes é bem mais difícil do que eu gerenciar 5, né? Sim. E se 5 tem capacidade de me fornecer sem eu ter risco de abastecimento, né? Porque daí você tem que olhar esse balanço de capacidade do fornecedor versus o quanto que você está fidelizado com ele, né? Olhar sua estratégia de negócio também, tem alguns pontos macro, né, de diretriz. Mas, em linhas gerais, se eu tenho essa grande quantidade de itens e o sistema já me ajuda a fazer essa alocação, do tipo, eu tenho esses 6.000 itens para comprar e eu gostaria de comprar de 5 fornecedores, não de 20. Então, o sistema já vai te dar essa sugestão desses 5, e daí dentro dos relatórios você também consegue né, conhece a lei do Pareto, né, do 80-20? Então, geralmente, quando a gente tem muitos itens, eu tenho 20% que é responsável por 80% do meu faturamento e os outros 80% da quantidade de itens tem um valor muito pequeno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou focar nesses mais prioritários. Então, a gente ajuda o analista com isso, que a gente mostra nos relatórios ali os filtros, para ele conseguir, então eu vou focar aqui na negociação desses caras que vão me dar as maiores economias, né, que a gente chama dos savings nas compras. Então, e daí eu imagino que dentro do agro, né, todas as empresas vão ter essas categorias de compras de manutenção, de compras de operação, que tem essa característica de terem uma multiplicidade assim de itens, né? Agora falando, posso já emendar outra história? Pode. Estou falando bastante. Outro cliente bacana... Mas a intenção é essa. Outro cliente bacana que executa os bids, assim, com também uma variedade muito grande de coisas, é a BBM Logística, né, que é um dos maiores operadores logísticos da Mercosul, cresceram bastante nos últimos anos, é nosso cliente mais antigo, eles já estão com a gente ali desde o nosso início, já fizeram acho que mais de 100 bids pela nossa plataforma. E eles têm operações dedicadas de transporte, tanto armazenagem quanto transporte, né? Mas vamos pensar numa situação de transporte que eles fazem, por exemplo, de troncos, né? De elementos ali de madeira, de transporte florestal, né? Que eles atuam em algumas operações assim. Eles têm que comprar maquinário específico para essas operações, né? Tratores, tipos de caminhão.
que são carésimos, né? Tem um valor agregado muito alto, algumas opções no mercado, mas é um problema já bem distinto daquele problema lá da JBS, que é um monte de faca que uma só não é tão cara, né? Então, quando eu falo desse, por exemplo, desse vídeo de aquisição de máquinas agrícolas e tratores, etc., daí sim é um outro tipo de comparativo onde a gente vai estrategicamente pensar quais são os diferenciais de cada um desses equipamentos, a gente pode ter um checklist, né? A gente pode ter a avaliação da área usuária, né? Do que ela mais precisa, de qual que é a percepção técnica dela de cada uma das alternativas, né? E daí é o mesmo processo assim de bid em relação a você fazer as etapas, mas é um outro olhar, né? É uma outra estratégia de condução, porque daí a gente está falando de poucos itens, mas que tem um custo muito relevante, né? A gente vai estar falando de depreciação, a gente vai estar falando de durabilidade, né, das capacidades de cada um desses equipamentos, né? Então, a gente consegue atribuir na nossa ferramenta todos esses pontos, né, todos esses detalhes que eu comentei, esses vários objetivos aí que a gente tem na compra e essas várias características. E esse é um diferencial grande no mercado, porque a maioria das ferramentas elas não conseguem alocar todas essas diferenças de uma forma que consiga considerar também as performances, entendeu? Então, eu consigo fazer a gente chama isso de trade-off, né? Desculpa as expressões em inglês, mas é como se fosse uma compensação. Então, assim, se eu tenho um equipamento, né? Vamos falar desse equipamento aqui. Se eu tenho equipamento e tem uma capacidade vamos falar, vou ter uma capacidade de carga aqui de 2.000 toneladas. E eu tenho um outro equipamento que tem uma capacidade de 2.500. E um custa 1.000 e o outro custa 1.100. Será que R$100 a mais vale a pena para eu ter 500 toneladas a mais de capacidade? Entendeu? Dando um exemplo totalmente inventado aqui em números, mas só para a gente sentir que a ferramenta ajuda ao analista a fazer essa compensação. Não, mas quantas vezes eu vou precisar de uma capacidade um pouco maior, né? Será que vale a pena fazer mais viagens com equipamento de capacidade menor, mas eu vou estar tendo esse saving, né? Eu estou dentro do orçamento ou não, né? Porque daí tem outros fatores também. Então, esse tipo de decisão complexa a gente consegue ajudar, né, o usuário. Isso, de certa forma, constrói alguns cenários simulados, né, futuro, para o cara escolher qual o melhor cenário que ele vai depois executar, né? Que ele simula esse, pode simular esse, e aí depois ele tem alternativas de escolha, pensando também no risco daquela aquisição, em um cenário macro onde está envolvido aquele processo, né? Sim, sim, com certeza. Ele pode criar alguns cenários e comparar esses cenários, né? Porque uma das coisas muito importantes, eu sou apaixonada pela metodologia aí de tomada de decisão que a gente aplica dentro desses cases de compras, né? Mas acho que dos grandes benefícios que acabam ficando mais intangíveis, mas que existem, é o ganho de conhecimento, né? A maturidade do processo. Porque quando você se força a ter esse olhar mais estratégico, a seguir esses passos, né, a pensar em cada uma das etapas, pensar nas consequências de cada uma das alternativas, você acaba aprendendo muito sobre aquele processo, né? E daí, a segunda vez que você for fazer, já vai estar muito mais fácil, né? Já vai estar totalmente mais enraizado, você já sai de um outro patamar, então você acaba evoluindo também muito a qualidade das suas negociações e das suas compras de maneira geral. Muito bom. E aqui agora na nossa região, a empresa, apesar de ter uma grande atuação, uma solução imensa, hoje está atuando mais aí no sul e sudeste, assim, apesar da JBS estar presente no Brasil inteiro, por assim dizer, inclusive aqui em Araguaína, a gente está trazendo, vocês vão expandir para essa área norte, para esse encontro aí do Maranhão, do Tocantins, do Pará. Qual que é a estratégia? Como é que vocês estão pensando em aproximar desse novo mercado aí?
Então, inclusive a gente vai estar presente na feira junto com um parceiro nosso, né, de negócio, que é a Switch for Log, e a gente vai estar no stand da Aroeira, né? Então eles vão estar com o stand fisicamente, então a gente tem alguns materiais lá também para compartilhar, vai ser bem bacana, assim, se puderem estar fisicamente. Quando a gente fala de uso e de expansão para essa região, a gente está falando de solução completamente digital, né? Então, assim, o suporte a gente provê 100%, não é nem só Brasil, é mundo, né? Sim. E não tem essa limitação. Eu falo até que a gente já, brinco que a gente já era moderno. Antes da pandemia, a gente já trabalhava com pessoas, mesmo, né, do nosso time mesmo, colaboradores, em várias cidades, vários estados, e daí com a pandemia isso acabou ficando mais normal, né? Mas como a nossa solução ela é 100% digital, a gente não tem essa restrição física de barreiras. O que normalmente a gente vê como movimentação das próprias empresas é que existem times de compra que são centralizados para algumas negociações desses contratos, e daí acabam ficando na matriz, muitas vezes acabam ficando no Sudeste, né, que acaba sendo a maioria das matrizes, mas você tem as operações espalhadas pelo Brasil, né, fora de Brasil também. E daí existe tanto essa etapa da compra estratégica que eu comentei com você, que é o que a gente tem falado mais, quanto também a facilidade de você operacionalizar isso depois. E daí eu acho que para as pontas, a gente está falando de eu conseguir colocar o pedido, estar mais próximo do fornecedor ali, que é um outro módulo que a gente tem dentro da plataforma, que é essa parte dos pedidos, né? Então você negocia... Me veio até uma dúvida aqui, a gente está falando de grandes empresas, mas a Optima atende só o grande ou ela também atende médias, pequenas empresas? Como é que é isso? Nós não temos restrição, né? Hoje a gente tem atendido... Sim. A gente tem atendido empresas maiores, né? Muito pelo perfil de olhar a estratégia da compra, né? Então, obviamente, estamos abertos também a empresas médias, empresas menores, porém, geralmente, elas têm uma maturidade de processo que ainda está mais iniciando, né? Então, elas acabam, né, querendo olhar isso um pouquinho depois, né? Entendido. E, na verdade, a dor do grande, né, do acionista da empresa, ele quer saber se está havendo realmente o controle, e o sistema vai dar mais transparência a esse processo de verificação, de auditagem também do processo de compra, né? É um fator de extrema importância. Na verdade, eu acho que é aquele fator inegociável quando a gente fala de algum instrumento, né, de alguma ferramenta para compras, porque é uma área que tem muita vulnerabilidade, é uma área que está muito sujeita, né, a essas questões éticas, de condução das negociações. Então, você ter uma ferramenta que te ajude a manter essa transparência, né, que deixe tudo justificado, etc., assim, é uma condição inegociável, né, para comprar. Tem que ter tudo com 100% de compliance. Muito bom, Joyce. Então, agora eu acho que você podia fazer um convite para o pessoal te visitar, conhecer, falar um pouco dessa presença na feira, como que vocês vão estar lá, e a dinâmica que vai ter, onde o pessoal acessa o material, quem quiser saber mais sobre a empresa, todo esse portfólio do trabalho. Sim, sim. Então, visitem o stand da Aroeira, lá na feira, junto com o nosso parceiro da Switch for Log. Tem diversos materiais digitais, mesmo para quem não puder estar presencialmente na feira, né? Quem também estiver participando da forma híbrida, virtual. A gente tem uma série de materiais, tem vídeos da solução, tem o nosso canal no YouTube, Optimum Supply, tem o nosso site, que é optimumsupply.com.br, e também redes sociais, onde a gente sempre divulga novidades, notícias, dicas bacanas para o pessoal de compras, ou dicas bacanas também de forma mais ampla para tomada de decisão, né? Então, a gente tem canais no YouTube, tem LinkedIn e tem no Instagram também, sempre buscando por Optimum Supply, já nos encontra. Muito bom, Joyce. Solução bastante inovadora e com uma demanda muito importante
para todas as empresas e não diferente para a gente, para o agro principalmente, porque o agro, como eu falei inicialmente, para ele construir margem de lucro, precisa ter uma excelente aquisição, comprar direito. E aí toda gestão que possibilita auxiliar esse processo de compra de maneira mais inteligente, mais eficiente, ele é sempre bem-vindo no agronegócio. Sim, sim, com certeza. Pode contar aí com a nossa solução para dar bastante produtividade e inteligência para as compras. Obrigado, Joyce. E até a próxima, então. Obrigada a você, Thiago. Tchau, tchau. Tchau, tchau.